Então, agora eu vou falar de um outro método que é usado para tratação de coisas bem mais antigas, é o decaimento do potássio 40 em argônio 40. Então, você vê que aqui não muda a massa atômica, mas sim muda o, o número atômico. Então, uma coisa vira outra, né? A transmutação dos elementos, o sonho dos alquimistas. Você veja que o período, a meia-vida desse cara aqui, do potássio, é 1,25 bilhões de anos. Então, com isso aí dá para fazer datação de coisa muito velha, tá? Então, imagina você tem uma pedra aqui, um pedaço de rocha qualquer, e aí isso aqui vem uma erupção vulcânica e cobre isso aqui de lava, esse negócio derrete e vira líquido. Vou botar a lava em vermelho, tá? Minha pedra já era, ela virou um líquido. Agora esfria, a lava esfria o que era a pedra, isso aqui misturou, está tudo misturado, e aí forma uma pedra nova aqui. E aí depois de milhões de anos caiu terra, não sei o que, isso aqui erodiu, e isso aqui está aqui, um barranco, e aqui está a pedra. Mas entre esse momento e esse aqui teve uma fase que isso aqui estava tudo líquido e aí solidificou. Qual a diferença do potássio para o argônio? O argônio é um gás e o potássio é um sólido. Se você, depende com quem eles estão associados, né? Mas o potássio vai estar associado com outras coisas e o argônio vai estar associado com quem? Lembram quem é o argônio? De que família que ele é? Daqueles caras nobres, né? Que não se mistura com ninguém. Então o argônio vai formar moléculas de argônio 2 e não vai se misturar com ninguém, ele é um gás. Então, se vocês produzem um gás dentro de um líquido, ele devagarzinho escapa e vai embora. Tá? Agora, quando esse líquido solidificar, vai virar pedra, o que tiver de potássio lá dentro, associado ou não associado, seja lá com quem for, ele aos poucos, ele decai e vira argônio. E esse argônio, né, se o potássio está numa molécula maior, quando virar argônio, ele não vai mais se dar bem com o resto da turma da molécula e ele se solta. Mas ele se solta e não consegue ir embora, porque ele está preso dentro do sólido, ao contrário do que acontecia quando ele estava derretido lá com a lava. Então, se eu tinha uma pedra antiga aqui e ela derreteu, ferrou, o argônio foi embora. Mas no momento que essa nova mistura solidificar e virar pedra, eu começo de uma concentração quase zero de argônio, que é a concentração do ar, e aí, à medida que o tempo passa, vai aumentando a concentração do argônio. Tá? Então tem um reset no botão do relógio que é, ao derreter, o tempo para de contar. Quando vira sólido de volta, eu começo a contar o tempo de novo. Como que eu conto o tempo? Só contando a proporção de argônio para potássio, igual ao carbono 14 em relação ao carbono 12. E aí a gente consegue medir a idade de rochas muito mais antigas. Indicação agora não de livro, mas de vídeo. Eu já devo ter indicado esse vídeo, eu acho muito bom, toda a série Cosmos do Tyson. Mas nesse assunto aqui em especial tem o episódio 7, que ele conta a história do Peterson. O Peterson era um cara que estava trabalho de doutorado e depois seguiu o trabalho da vida inteira do cara tentar determinar a idade da Terra. E ele estava estudando o decaimento do urânio em chumbo, se eu não me engano, é urânio em chumbo. E esse cara passou anos e anos medindo e dava tudo errado, porque ele pegava as amostras e umas davam um valor mais ou menos que ele esperava, outras não davam, era uma bagunça, cada uma dava um valor diferente. Então ele conseguiu fazer duas coisas, ele inventou um monte de técnicas no processo, inclusive uma técnica de fazer sala limpa, que hoje é uma coisa padrão, assim, em coisa de física. Ele teve que inventar isso porque ele achava que ele estava contaminando as amostras enquanto ele estudava, mas ele acabou descobrindo que as amostras estavam contaminadas no mundo. O mundo todo estava contaminado com chumbo. A principal fonte de contaminação disso era o uso do chumbo na gasolina, porque a gasolina é muito explosiva. E você precisa colocar alguma coisa na gasolina para ela não explodir de qualquer coisa, senão ia ser uma de gente morrendo em posto de gasolina, assim, que ia ser um horror. Então, na época, eles faziam uma molécula X lá com chumbo, misturavam com a gasolina, queimavam a gasolina, jogavam chumbo no ar
e estava ficando todo mundo sequelado por causa da quantidade de chumbo que tinha. Tinha chumbo em tinta, tinha chumbo em um monte de coisa, em borracha, boneca, brinquedo para criança, tudo tinha chumbo. E esse cara começou a avisar, olha, tá, o mundo todo está contaminado com chumbo e a gente tem que parar com isso. E aí a indústria do petróleo, a indústria química, contratava médicos e pessoas renomadíssimas para dizer, não, isso aí não faz mal para ninguém. Todo mundo já sabia, né? Desde a Roma antiga se sabe que chumbo faz mal, que dá principalmente demência, né? O primeiro dos sintomas. Então ele travou uma luta assim, acho que uns 30 anos. E eu vou parar de contar, vocês assistam o episódio 7 do Cosmos, do Tyson. Isso é uma coisa que eu acho super importante também, sempre eu gosto de mencionar isso em aula, e a gente discutir isso em aula, então eu espero que a gente discuta no momento ao vivo, que é aquela coisa assim, tem muitas pessoas que acham que a ciência resolve todos os males da humanidade, sabe? Aquela crença assim de que a ciência é completamente livre de preconceitos e de tudo mais, e que por ser uma coisa lógica, ela não vai se deixar levar por paixões. Né? Mas quem financia a ciência são humanos, quem faz a ciência são humanos. Então, nesse caso aí, tem uma clara intervenção de uma indústria poderosíssima, que é a indústria do petróleo, que não queria se dar o trabalho de achar um substituto para o tal do chumbo e chamava o cara de maluco. Né? Então, a ciência acaba vencendo, mas a escala de tempo para isso são décadas, séculos, sabe-se lá quanto tempo. A gente não pode pensar simplesmente que por fazer uma atividade que é lógica, racional, ela vai ser isenta de erros idiotas por ingenuidade ou isenta de erros por pura malícia, por questões econômicas. Isso eu acho que fica bem claro no episódio 7, esse, embora ele não diga isso que eu acabei de falar com essas palavras. Então acho que vale muito a pena ver pensando nisso, sim. Então, muitas vezes eu coloco para vocês questões que a gente vai mais para adiante, assim, de dizer, ó, faz anos que a gente está empacado com tal ideia científica e essas ideias não evoluem, porque a gente não enxerga para fora do buraco que a gente está metido, mas lá pelas tantas acaba enxergando. Então isso é bem importante, eu acho que é muito bom de ver esse episódio aí do Cosmos.